Oi, gente. Pois é, Bolsonaro estava todo alegrinho, não é? Porque iria viabilizar o imposto zero para armas importadas. Quer dizer, não só ele quer favorecer o armamento da população, como ele quer favorecer o armamento da população simultaneamente destruindo a indústria nacional e fortalecendo a indústria de armas dos outros países. Mas o STF foi lá e cortou as asinhas dele e bloqueou essa iniciativa do Bolsonaro. Né? E como vocês vão ver na decisão, ele foi detonado pela decisão, porque a decisão dá uma pancada no Bolsonaro que eu vou te contar. Mas enfim, eu tenho muito para falar sobre isso. Ontem na Cotter TV a gente discutiu sobre o STF, o judiciário, às vezes excedendo o seu mandato, o que eles deveriam estar fazendo e, de fato, quase que governando, não é? Mas quando o Bolsonaro e esse governo tenta fazer essas coisas, é absolutamente compreensível que o STF barre e que o STF realize uma atitude para evitar a irresponsabilidade do governo federal, não é? Mas enfim, vamos à notícia. Eu vou contar para vocês a notícia aqui, trazer a notícia e vou fazer comentários também. Eu venho discutindo muito isso, gente, não só aqui no canal e para os outros lugares que eu sou convidado, mas também no Instagram do canal, que eu recomendo que vocês, caso vocês tenham Instagram, vocês dêem uma olhadinha. Inclusive, minha esposa acabou de fazer uma coisa sobre George Orwell, que eu dei uma revisada, mas foi uma ideia dela, porque eu estou pensando em ano que vem lançar cursos, inclusive, sobre as obras de George Orwell. Né? Mas vamos à notícia. Fachin suspende imposto zero de Bolsonaro a armas importadas. A medida foi questionada pelo PSB, o Partido do Socialismo Brasileiro, né? Que considera a redução da alíquota um patente retrocesso na segurança da população. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na segunda-feira a resolução do governo Bolsonaro que previa imposto zero sobre revólveres e pistolas importados a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, a medida nem chegou a entrar em vigor e já foi bloqueada. Né? A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta e foi questionada na corte pelo PSB, que considera um patente retrocesso, como eu disse. Na mesma decisão, Fachin encaminha liminar para discussão no plenário virtual, ferramenta na qual os ministros depositam seus votos. A resolução que reduziu a alíquota de importação foi assinada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, secretaria vinculada ao Ministério da Economia, do Paulo Guedes, e se trata de mais uma norma que busca flexibilizar o acesso às armas, promessa de campanha de Bolsonaro e bandeira do governo. Hoje o imposto é fixado em 20%. Pequeno detalhe, o imposto sobre as armas em 20% está abaixo da média nacional de impostos de importação e produtos de consumo, ou seja, já é baixo. O imposto sobre a arma devia ser mais alto. Mas esse é um detalhe relevante que a leitura da matéria faz a gente lembrar, né? Para quem não sabe, a tributação sobre o consumo no Brasil muitas vezes excede 25%. Para Fachin, o imposto zero tem potencial de prejudicar o mercado bélico nacional, o que eu falei, né? Vai prejudicar a indústria nacional, visto que as armas estrangeiras se tornam mais baratas e atrativas, reduzindo a competitividade local. O ministro destacou que a indústria de armas brasileira já enfrenta desafios sem precisar de um novo revés. Olha só o que disse o ministro. Há significativo risco, portanto, de que ocorra uma desindustrialização no Brasil de um setor estratégico para o país no comércio internacional, frisou o ministro. Nesse momento altamente sensível para a retomada econômica, consideradas as sequelas do coronavírus sobre o conjunto das atividades produtivas do país. A inviabilização de relevante setor industrial deve ser vista com especial atenção. Quer dizer, não bastasse querer armar a população, o governo Bolsonaro quer contribuir para desindustrializar o país em todos os setores, até no setor de armas, que era promessa de campanha do Bolsonaro. Quer dizer, mais ridículo do que isso é difícil encontrar. Porque assim, se o Bolsonaro dissesse vamos criar mais fábricas de armas e tal, eu seria contra a questão do armamento. Mas do ponto de vista da industrialização, a gente pelo menos está criando um emprego no Brasil. Pelo menos, né, está reindustrializando o país. Já é alguma coisa. Não industrializando no setor ideal, obviamente não, mas pelo menos já seria alguma coisa. Mas não, até no setor de armas quer desindustrializar. O ministro também pontuou que está pouco evidente tanto a finalidade da medida buscada pelo governo ao reduzir os impostos sobre armas importadas e, por isso, há razões para entender que seus objetivos
podem não se coadunar com os mecanismos de legitimação constitucional e a diligência devida. Eu ajudo o ministro para entender. Ele não está entendendo por que essa medida. Vou explicar para você. O mercado internacional de armas e gente ligada ao mercado internacional de armas gosta de Bolsonaro e tem ligações com milícias no Rio de Janeiro e financiam muitos políticos. Então, o mercado internacional de armas e grandes empresas, grandes corporações da indústria armamentista têm interesse na redução da alíquota. E Bolsonaro, fazendo isso, agrada esse setor. Deu para entender, ministro? Você não entendeu, mas eu explico para você. É porque ele está dizendo que não compreendeu, né? Achou que está pouco evidente os objetivos, né? Ele está falando, obviamente, do que está explícito, né? Para mim, isso está absolutamente implícito. A norma integra o rol de medidas do governo para flexibilizar as armas e tal. Em junho, o Estadão mostrou que lobistas, olha o que eu falei aqui, e empresários de armas e munições têm presença assídua nos gabinetes do governo Bolsonaro. De janeiro a abril desse ano foram ao menos 73 audiências e reuniões com representantes do setor. O Instituto Sou da Paz já listou ao menos 20 atos normativos que facilitam o acesso a armas e munições. Ora, eu já tinha explicado, mas agora a matéria do Terra reforça o que eu disse. É o lobby das armas, os empresários das armas, é o pessoal que não quer produzir nacionalmente, quer pegar do exterior e vender aqui com preço mais baixo para embolsar o dinheiro. Bolsonaro já defendeu em reunião ministerial a ideia de armar a população para evitar uma ditadura, ao se referir a decretos estaduais e municipais que contradiziam o presidente no combate ao novo coronavírus. Vocês acham que a população tem condições de, mesmo o nosso exército com os problemas que tem, teria condições de enfrentar o exército? Isso existe? É o mesmo argumento que usam lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem drone. Aqui tem tanque, tem aviões. O que é isso? Carinha com a arminha vai enfrentar o exército brasileiro? Esse pessoal é ridículo, gente. Esse pessoal é ridículo. Olha só o que disse o Bolsonaro. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Disse no vídeo que foi tornado público pelo STF. Vou tentar explicar. Essa questão do povo estar armado, impedir tirania, era uma questão, sim, até o século XIX. No século XX, especialmente do final da Primeira Guerra Mundial para o início da Segunda Guerra Mundial, as chamadas armas militares chegaram num determinado ponto que uma população armada e destreinada não tem a menor condição de enfrentar qualquer tipo de exército, ainda mais um exército de países industrializados, que tem efetivo militar e tem equipamentos de alta tecnologia. Não existe essa possibilidade. Então, os caminhos para a gente não ser explorado, não ser, para usar as palavras dele, escravizado, tem que ser caminho de luta política. Talvez se opor, por exemplo, a pessoas que querem vender o nosso país para interesses de grandes corporações empresariais, porque elas produzem o que no século XIX se chamava de escravização pelo salário, wage slavery, e quer que você ganhar tão pouco que você ganhe o suficiente apenas para sobreviver, mas você fica preso àquilo dali e não tem outra opção. Foi uma estratégia, inclusive, do capitalismo nascendo e se desenvolvendo, substituir o trabalho escravo por esse tipo de modalidade, que também continha em si um elemento de escravização. A libertação seria a classe trabalhadora controlar os meios de produção. Né? Mas, enfim, e ficar com os lucros da produção. Dividir entre ela, a classe trabalhadora. E gerir a produção e gerir os empreendimentos democraticamente. Essa seria uma forma, de fato, de superar a escravidão, viu? De superar mecanismos de opressão, inclusive no espaço de trabalho. Mas, enfim. O Fachin frisou em decisão que não há um direito irrestrito ao acesso às armas e que cabe ao Estado garantir a segurança da população e não ao cidadão individual. O óbvio. Fachin não está dizendo nada aqui que não seja o óbvio. Diz ele, o direito de comprar uma arma, caso eventualmente o Estado opte por concedê-lo, somente alcança hipóteses excepcionais naturalmente limitadas pelas obrigações que o Estado tem de proteger a vida.
Incumbe ao Estado diminuir a necessidade de se ter armas de fogo por meio de políticas de segurança pública que sejam promovidas por policiais comprometidos e treinados para proteger a vida e o Estado de Direito. A segurança pública é direito do cidadão e dever do Estado. É interessante como alguém dizendo, como Fachin disse aqui, exatamente o óbvio, pode ser controverso, né? Pode ser, está contrariando a visão do presidente e a visão do seu governo, né? Mas enfim, c'est la vie, como diria o outro. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova máquina do tempo e a gente se vê em um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.